Senhor presidente, hoje nós estamos realizando essa sessão com a presença do nosso defensor público geral do Estado do Paraná, o doutor André Gianberardino, e da doutora Olenka Lins e Silva, subdefensora-geral pública do Estado do Paraná, e também destacando aqui a presença da doutora Jennifer Schaeffer, que é presidente da associação, da ADEPAR, Associação dos Defensores Públicos do Estado do Paraná, que tem uma entidade sempre muito atuante. Os demais aqui também se sintam nominados por mim aqui por economia processual. Mas, senhor presidente, nesses 11 anos de existência, a Defensoria Pública confirma que é uma instituição fundamental para a sociedade. Esse serviço chegou relativamente tarde ao Paraná. Foi graças à decisão do ex-governador Beto Richa que foi criada a Defensoria Pública em nosso Estado. E dessa Casa de Leis aqui, a Assembleia Legislativa, que teve uma participação sempre muito atuante. De qualquer forma, desde a sua instalação, fincou raízes fortes que lhe dão plena sustentação. Eu tenho tido, durante esse período, muito orgulho de poder contribuir para a evolução da Defensoria. É uma grande honra trabalhar pela valorização e pelo fortalecimento da Defensoria Pública do Paraná. São 11 anos de muita luta. A primeira batalha, como eu disse, a ser vencida foi a própria criação da Defensoria Pública do Estado, sempre destacando o papel relevante da doutora Josiane Lupion e da ex-secretária Maria Tereza Uiri Gomes, que era secretária da Justiça, e que foi incumbida pelo governador Beto Richa de poder efetivamente fazer os estudos e tomar as providências necessárias, né? Era líder do governo nessa casa aqui, o deputado Ademar Luiz Traiano. E, na verdade, eu me lembro bem a época, né, a concentração foi para a convocação de servidores, ampliação do orçamento, melhorias na infraestrutura, a criação de núcleos no interior e, até recentemente, quando criamos aqui na Assembleia um núcleo da Defensoria Pública que tem sido, né, aqui a nossa cereja no bolo, né, se me permitam dizer assim, porque tem sido um sucesso a Defensoria Pública aqui na casa. O motivo desse apoio é a certeza da importância do papel da Defensoria Pública para o Paraná para a defesa da democracia e da cidadania, porque a Defensoria sempre tem estado muito atuante em todas as ações que envolvam os direitos do cidadão, da dignidade, que são princípios fundantes, né, da nossa Carta Magna. Olha, uma das grandes conquistas foi a articulação junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, e eu sempre serei eternamente grato ao presidente desembargador Renato Bétega, que permitiu o repasse ao Fundo da Defensoria Pública dos 5% das custas e emolumentos dos cartórios do foro extrajudicial. Essa medida deu um novo fôlego ao fundo a partir de 2018. Essa medida foi fruto de diálogo e do consenso construído pela Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Justiça, e destaco também com o Governo do Estado e a Defensoria. E aí um papel do nosso querido doutor Eduardo Abrão, né, que agiu sempre muito de forma proativa para essa conquista. Esse aporte faz justiça ao relevante trabalho que vem sendo desempenhado por defensoras e defensores, que já trabalharam em mais de 1.400.000 processos. Só no ano passado a Defensoria atuou em 294.000 processos judiciais no Estado. Eu, como advogado, sei da função essencial da Defensoria no Estado Democrático de Direito para fazer valer o ordenamento jurídico e para assegurar que as pessoas que mais necessitam do Estado tenham um suporte jurídico adequado.
A defensoria é um instrumento imprescindível para os direitos de todos, de todos sejam garantidos e para que a justiça esteja acessível para todos os cidadãos. A nossa jovem defensoria chega aos 11 anos com uma bela história de conquistas, mas todos nós sabemos que há espaço para fazer mais, ampliar os serviços para todas as regiões e fortalecer as estruturas existentes. A missão que assumimos em parceria com defensoras e defensores é assegurar um atendimento jurídico gratuito e de qualidade a quem mais precisa. Eu não posso aqui, para não cometer um equívoco aqui, deixar de citar até pela presença nessa mesa aqui, do doutor Olímpio, procurador de justiça, doutor Olímpio de Sá Souto Maior, que tem um papel sempre relevante na defesa dos direitos humanos e sempre foi um apoiador da Defensoria Pública do Estado do Paraná, né? Foram inúmeras vezes que ele, obviamente, me acionou para que encontrássemos soluções conjuntas sempre, né, doutor, das boas causas. Por isso, minha gente, minha convicção é que esses primeiros 11 anos de existência da Defensoria Pública representam apenas o início de uma história de sucesso que será longa e duradoura. A Defensoria representa aquilo que entendo como a lógica do interesse público. É o Estado a serviço do cidadão. Podem contar comigo nessa trajetória e desejo, doutor André Jean Bernardino, né, que esse diálogo que a Defensoria tem com a sociedade como um todo e todo o papel de articulação institucional possam resultar, não é, que as metas que estão sendo propostas possam ser atingidas. E nós aqui nessa Casa de Leis aqui, eu queria dizer a todas as senhoras e senhores parlamentares, se tem uma instituição que todos nós aqui cuidamos nesses últimos anos, foi a Assembleia Legislativa cuidar da Defensoria Pública. Cuidar no sentido de poder fazer com que tivesse suporte político e ao mesmo tempo que a Defensoria pudesse cada vez mais ter uma estrutura que institucionalmente pudesse atender a cidadania. Por isso, eu quero cumprimentar todas as senhoras e senhores parlamentares pelo apoio que sempre deram à Defensoria Pública do Estado do Paraná. Por isso, comemoramos esses 11 anos e viva a Defensoria Pública do Paraná. Meu nome é Jennifer Beltramin Scheffer, sou defensora pública desde 2016 e hoje eu estou aqui com muito orgulho representando as defensoras e os defensores públicos do Estado, na qualidade de presidente da nossa associação Uniclasse. Função, aliás, sempre ocupada por mulheres desde a sua criação em 2012. Hoje, senhoras e senhores, nos reunimos aqui não só para homenagear o trabalho de defensoras e defensores públicos do nosso Estado, em alusão ao dia 19 de maio, mas também para lembrar da importância da valorização desse trabalho tão essencial à sociedade, tão prazeroso individualmente, tão grandioso coletivamente e por muitas vezes também árduo e penoso, que é o trabalho de defensorar. Nós vimos o vídeo da Defensoria Pública da campanha nacional e a campanha esse ano é Onde há defensoria, há justiça e cidadania. E essa é uma campanha muito importante e simbólica. Nós estamos saindo de tempos muito tristes para a história do país, com uma quantidade imensa de vidas perdidas e em razão de uma pandemia global. São mães, pais, filhos, amigos, parentes que acabaram falecendo e aqueles que sobreviveram carregam a dor da perda de seus amores e de seus entes queridos. E esse cenário de crise e dor, não há dúvida de que quem mais sofre são as pessoas mais socialmente vulneráveis. Nunca foi tão importante preservar e garantir ao povo a sua cidadania. E a cidadania de um povo se garante e se conquista com direitos. A palavra cidadania vem do latim civitas, que significa conjunto de direitos atribuídos ao cidadão. Cidadania é tudo aquilo que faz de uma pessoa um cidadão integrante pleno de um Estado, um sujeito de direitos e deveres. E, infelizmente, apesar de se sujeitar muitas vezes deveres, o cidadão brasileiro nem sempre recebe, em contrapartida, a efetivação dos seus direitos constitucionais previstos. Em um Brasil ideal, todo sujeito deveria poder exercer a sua cidadania sem precisar reivindicar da mesma. Mas, na realidade, não é isso que acontece.
muitas e muitas vezes, acaba se tornando necessário recorrer ao Poder Judiciário para que esse intervenha no caso, garantindo direitos como medida de justiça. Mas como garantir o acesso à justiça à população mais carente de um país? A resposta está na Constituição Federal, que acolheu a Defensoria Pública como modelo de assistência jurídica de forma integral e gratuita. Assim, defensoras e defensores públicos não só postulam na justiça a manutenção ou a conquista de um direito de um cidadão ou de uma cidadã. Defensoras e defensores públicos atuam também ajudando na construção de políticas públicas efetivas de garantia de direito. Atuam provocando entes públicos a implementarem direitos garantidos em lei. Atuam por meio de ações coletivas que garantem direitos a uma gama imensa de pessoas, principalmente pelos núcleos das defensorias, evitando assim a judicialização de inúmeras ações judiciais. Atuam conciliando, mediando, tanto na atividade diária, quanto nos mutirões organizados pela Defensoria Pública, pelos núcleos e pelas sedes. Assim, atuam também nas redes de proteção das mulheres, das crianças, dos indígenas e quilombolas, dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Assim, defensorar não é só entrar com uma ação judicial, mas também, e principalmente, é uma ação de transformação social profunda, urgente e necessária, garantindo aos pacientes, tanto econômicos quanto organizacionais, a sua plena cidadania. E é por isso que a população paranaense merece uma defensoria pública cada vez mais forte e sólida. É por isso que precisamos de uma ouvidoria externa independente e forte. É por isso que a população paranaense merece cada vez mais defensores públicos e defensoras públicas concursadas, capacitadas e inspiradas para correr atrás daquilo que lhes é de direito. É por isso que nós, defensoras e defensores públicos, precisamos do apoio dos legisladores paranaenses para crescermos, aumentarmos em número e tamanho e conseguirmos entregar à população paranaense a prestação desse serviço público essencial à concretização da sua plena cidadania. Obrigada a todos pelos minutos de atenção, obrigada à nossa ouvidora-geral Caroline Nascimento, obrigada por exercer esse papel de interlocução com a sociedade civil, obrigada à Alep, na pessoa do seu presidente, por ceder esse espaço tão precioso para nos ouvir e nos prestigiar. Nesse momento eu passo a palavra para o nosso defensor público-geral, André Jamberadino, meu colega. Bom dia, excelentíssimos senhores deputados e deputadas estaduais do nosso Estado. Cumprimento o senhor presidente, deputado Ademar Traiano, o senhor deputado Luiz Cláudio Romanelli, em nome de quem gostaria de cumprimentar, obrigado, todos os excelentíssimos deputados e deputadas do nosso Estado aqui presentes. Cumprimento os defensores e defensoras aqui presentes, servidores, estagiários e colaboradores. Pensando no que diria nesse breve e honroso espaço, no dia de hoje, nessa semana em que comemoramos 11 anos da nossa instituição, da criação da Defensoria do Paraná, anteontem, dirigi uma leitura de trechos dos anais da Assembleia Constituinte na década de 80, especialmente da subcomissão que discutiu o Poder Judiciário e o sistema de justiça, o que é possível graças à ferramenta do Ctrl+F, evidentemente. Entre acalorados debates sobre o desenho institucional que haveria de ter a Defensoria Brasileira, questões que muitas vezes ainda vêm à tona, as falas dos deputados constituintes são muito marcantes e muito fortes, no sentido de que explicitam a grande aposta que foi a Defensoria Pública dentro da nova república, da nova democracia que se buscava criar naquele momento, 30 anos atrás. Enfatizou-se como a Defensoria estaria no programa de todos os partidos políticos da nova democracia, ainda que alinhados em posições distintas. Se enfatizou, sobretudo, o seu caráter de necessidade social. De um lado, por exemplo, afirmou um deputado constituinte: não pode haver duas justiças, uma para o rico e outra para o pobre. De outro, destacou-se: uma instituição só é legítima quando nasce de uma necessidade social. E ao defensor público cabe a defesa dos interesses da grande maioria do povo brasileiro, tanto do campo quanto da cidade, necessário para concretizar uma justiça voltada para todo o país, para todos os segmentos da nossa população. Fecha aspas. O sonho constituinte, portanto, de uma nova república democrática, social, o sonho da Carta Cidadã, que é o sonho de um país que seja finalmente de todos, é o mesmíssimo sonho de uma defensoria forte e acessível a quem mais precisa. Pois se os direitos estão apenas no papel, eles não existem. Se os tribunais têm as portas fechadas aos pobres, como se dizia na antiga Roma, não há justiça de verdade. Acesso à justiça, como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, numa bela mensagem de vídeo que nos foi enviada ontem, é exatamente o direito a ter direitos. E nesse
contexto também, cumprimento e cito a importância do Ministério Público do Estado na pessoa do Procurador Olímpio de Sotomayor, um grande apoiador e parceiro também da luta por direitos humanos e da Defensoria no nosso Estado. Então, passamos a um momento em que não nos cabe mais tanto lamentar ter sido a Defensoria Paranaense uma das últimas a serem criadas, 23 anos após a promulgação da Constituição, ou mesmo o fato dela hoje ainda atender apenas 12% das nossas cobranças. Pois não, são para o orador. Cabe-nos sim comemorar que ela existe, é o que fazemos hoje, celebrar o seu crescimento, defender o seu crescimento, a sua expansão, um gasto público com tanto retorno social em termos de serviço público e atendimento às pessoas mais vulneráveis, que poderia até ser classificado como investimento. Nos cabe, sobretudo, agradecer o apoio dessa Assembleia Legislativa em todos esses anos, o apoio decisivo para a consolidação da Defensoria como um orgulho cada vez maior do nosso povo do Estado do Paraná. Nesses 6 primeiros meses de gestão, realizamos quase 20 mutirões de atendimento jurídico, inclusive dentro dessa Assembleia, 4 audiências públicas, ouvindo todas as regiões do Estado, firmamos acordo de cooperação com o PNUD Brasil para a implementação da Agenda 2030 na política pública de acesso à justiça. Estamos propondo a esta Casa a análise de um projeto de lei complementar que reorganiza toda a lógica de atendimento, criando núcleos regionais para interiorizar a Defensoria e a Central de Relacionamento com o Cidadão, visando melhorar e modernizar o atendimento público. Concluindo, a Defensoria é um direito do povo, é uma instituição feita por pessoas, mas pelas pessoas. Em tempos de escassez e cobertores curtos, é isso que gostaríamos de lembrar. É uma instituição feita por pessoas que dedicam integralmente seu tempo profissional ao ofício de estender a mão a quem mais precisa. Por isso comemoramos e por isso lutamos para poder fazer cada vez mais pelo povo do Paraná. Muito obrigado a essa Assembleia Legislativa, à ADEPAR e as nossas mais afetuosas saudações aos senhores deputados e deputadas. Bom dia.